de Cristo, sejam bem-vindos, nossos alunos. Eu espero que você tenha gostado das aulas. Compartilhe as aulas, toda a lição, logo abaixo acima do título e abaixo ali, então, do número da lição, tem infográficos bíblicos. Adquira material extra, adquira para que você possa construir, elaborar uma aula de excelência. Isso é importante. Adquira livros. O livro de apoio é importante que você tenha, porque vai ter um conteúdo além daquilo que está na revista. A revista tem uma formatação, tem um número de caracteres. Por isso, você ter esse material extra, tanto os infográficos quanto o livro de apoio, é fundamental para você ter, então, algo além, subsalente, o que vai contribuir, então, para a sua aula ser uma aula melhor. Essa segunda lição, ainda na carta de Tiago, coisas de cima e de baixo. Tiago, então, agora vai nos ensinar a trabalhar essas questões, onde temos buscado a nossa responsabilidade. Então, Tiago vai dizer, depois de ter trabalhado de forma belíssima a questão da imparcialidade, a questão da fé e a obra, então, dessa própria sabedoria, a resistência às paixões carnais, o caminho para a comunhão com Deus, Tiago, então, agora, nosso primeiro tópico vai dizer o uso responsável da fala. É necessário, então, entender que a fala é importante. Como diz Provérbios, e Tiago é muito parecido com Provérbios do Antigo Testamento. Ele tem uma estrutura sapiencial, de sabedoria. O Provérbio vai dizer que a vida e a morte estão na língua, na fala. Isto é, aquilo que você fala produz vida ou morte na vida de alguém ou na sua própria vida. Tiago, então, ensina na sua epístola a viver de forma piedosa e ser tardio no falar. Tiago 1,19. O próprio capítulo 3 é um capítulo que enfatiza o controle da fala, controle da língua, e como isso vai, pelos exemplos de Tiago, trazer vida ou morte, então, para os seus ouvintes. Isso implica dizer que é necessário ter responsabilidade no uso da língua, da fala, os malefícios e benefícios que elas podem trazer. Meus irmãos, muitos de vós não sejais mestres, ou seja, não sejam mestres, Tiago 3:1a. Então, por que ser mestres? No sentido de Tiago está dizendo para não buscar ser mestre. Ser mestre implica em ter um conhecimento básico, ao mesmo tempo profundo, e que você é obrigado, então, a falar, a cuidar do outro. Nesse contexto, Tiago é o único que usa a palavra sinagoga para a igreja. Ele usa a palavra eclesia, ele usa sinagoga, ele usa uma outra palavra. Então, nesse contexto sinagogal, aquele que ensinava, aquele que era mais respeitado dentro da sinagoga desde o primeiro século. Então, Tiago vai advertir o poder da língua. Então, ele vai dizer, observa-se que as palavras podem dirigir como um leme, conduzir um navio ou destruir algo grandíssimo como uma pequena chama em uma floresta. Tiago, então, vai usar metáfora aí do navio e da própria floresta. E usa imagens que ilustram isso. Freio, fogo, animal, fogueira, inferno. Então, cuide do que você fala. Cuide da sua fala. Cuide das suas palavras. E como eu cuido das minhas palavras? Como eu cuido da minha fala? O tópico 2 responde essa pergunta. Tipos de sabedoria. As coisas de cima, sabedoria espiritual. Discernimento, coisas da terra, sabedoria carnal e, consequentemente, a fala mortífera e maligna. Tiago, então, nesse tópico 2 vai dizer sobre a sabedoria carnal, a sabedoria que vem da terra. É interessante pensar sobre isso e como ele trabalha a sabedoria que vem do alto e dá algumas características a essa sabedoria. Olha, pura, Tiago 3,17, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, cheia de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Você pode até fazer um paralelo, em vez de 8 tópicos, colocar tratável junto com moderado no grego, trabalhar as 7 colunas de Provérbios. Então você pode organizar a partir do pensamento de Provérbios os atributos ou características da sabedoria. Então a verdadeira sabedoria não é uma sabedoria impura, ela é, ou seja, livre de corrupção, ela é purificada, o que vai refletir em nós a própria santidade de Deus no nosso processo de santificação. Pacífica, uma sabedoria que promove a paz e não a guerra, reconciliação e não a perturbação, moderada, gentil, educada, equilibrada. Seja equilibrado. Eclesiastes vai dizer, não seja demasiadamente uma coisa justo, tampouco seja demasiadamente ímpio. Você vai morrer antes do tempo, você vai se condenar a si mesmo. Ou seja, a vida cristã é uma vida de equilíbrio, cheia de misericórdia. A verdadeira sabedoria vai demonstrar misericórdia. Jesus vai falar, sede misericordiosos, assim como o vosso Pai celestial. A misericórdia
está sendo tratada de forma fenomenal porque ela reflete o caráter de Deus. As 3 parábolas de misericórdia em Lucas 15 falam da misericórdia na busca da ovelha, a misericórdia da mulher na busca da moeda, porque é algo valioso, o que reflete a 3ª parábola, a misericórdia para o filho dentro de casa e a misericórdia para o filho que saiu, porque como a ovelha se perde fora e a moeda se perde dentro, um filho se perde dentro e um filho se perde fora, mas o teor ali é misericórdia para com aquilo que está perdido, cheia de bons frutos, boas obras justas evidenciam a verdadeira fé, uma fé teórica, uma fé que não muda e não pode fazer nada, estéril, ela não produz nada. A verdadeira sabedoria é imparcial, então atua de forma íntegra no julgamento, então não tem aí duplicidade, sem hipocrisia, ou seja, sem hipocrisia. O que é hipocrisia? É falsidade, ou seja, não fingida, uma sabedoria que não é mascarada, sem fingimento, sem nada que possa então macular. Tiago, então, chega a partir disso ao 3º tópico, resistência às paixões carnais. Existe uma guerra, um conflito na mente e no corpo do cristão. Então, uma guerra interior, Tiago trabalhou antes a guerra exterior, provação, tribulação ou tentação, e agora Tiago trabalha a guerra interior, a guerra das paixões, de onde seremos levados ou conduzidos, a guerra interior, as guerras interpessoais e a guerra com Deus. Ele vai falar dessa colocação, quando o íntimo de cada um está em guerra, a vontade da carne tentando prevalecer contra a vontade do Espírito. Nesse sentido, Tiago corrobora e concorda com Gálatas, o Espírito e a carne lutam, e aí você tem as obras da carne e o fruto do Espírito, capítulo 5 de Gálatas. Da mesma maneira, a guerra interpessoal, que é a guerra interior, transborda para o convívio social, Tiago 1, 9 a 11, 2, 1 a 9. Da mesma forma, Tiago 4, 1 da guerra interior, e a guerra para com Deus, que é aquele que se coloca como inimigo de Deus, Tiago 4,4. Então, Tiago reflete os conflitos que provém, então, da falta de sabedoria divina ou a sabedoria carnal ou a inteligência carnal. Dessa forma, Tiago vai dizer que muitas orações não são respondidas por causa do egoísmo. Você pede mal, Tiago 4,3, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes ou usardes em vossos deleites. O que é isto? Traduzindo em miúdos, significa o pedido, a oração egoísta. É claro que você pode desejar algo, é normal e é válido, mas uma oração ou algo que você pode receber de Deus como bênção, passa por você para ser instrumento de bênção aos outros. A bênção que você recebe deve passar por você, alcançar a igreja, alcançar pessoas, quando pensamos só em nós. E essa bênção, essa graça recebida de Deus não alcança outras pessoas, não alcança a igreja por meio das nossas ofertas, dos nossos dízimos, das nossas ofertas de gratidão, e não alcança alguém por meio de serviços, como serviço social ou ajuda, porque não adianta falar com o irmão, vou orar por você quando você passa a necessidade. É necessário orar pelo irmão, mas ajudá-lo, ajudá-la. É a grande realidade da fé. Logo, o cristão está entre dois mundos. O mundo de Deus e o mundo no sentido que é regido pela força contrária a Deus, dirigida pelo príncipe da potestade do ar, o diabo. Chegando então ao 4º tópico, caminho para restaurar a comunhão com Deus. Como eu posso então restaurar com Deus a minha comunhão? Arrependimento, sujeição e humilhação. Tiago então deixa bem claro quando ele diz algo fenomenal. Tiago 4, 7 a 10, ele vai trabalhar versículos que ele diz algo bem espiritual. Sujeitai-vos, resistir, chegai-vos, limpai, purificai, sentir, lamentai, chorai, convertei-vos e humilhai-vos. Para trabalhar os verbos, olha os verbos. Sujeitai, verbos no imperativo, resistir. Imperativo é uma ordem, está dizendo, olha, faça isso e vai dar certo. Esse verbo no imperativo chama a nossa atenção para a prática, indicando o caminho de retornar a Deus, se submeter a Deus e se humilhar. Só há duas opções, seja humilde ou seja humilhado. Só há duas opções, ou se aproxime de Deus ou esteja longe dele. Só há duas opções, você se arrepende, se quebranta e se humilha, ou você estará afastado da amizade de Deus. Que possamos aprender com Tiago a entender que a verdadeira sabedoria de Deus trabalha os paradoxos. O que é isto? É o contrário que o mundo faz. É um paradoxo. Se o mundo busca exaltação, buscaremos a humildade.
Se o mundo busca, então, a fama, buscaremos, então, eliminar a nossa própria existência e evidenciar a Cristo, para que possamos entender que Cristo está em nós e toda a glória e honra pertence a Ele. Tiago é um livro de sabedoria. Busque sabedoria por meio do Tiago, mas não a sabedoria do mundo, por meio de livros, ensinos. Essa também é boa, mas essa do mundo precisa ser permeada pela do alto. A sabedoria para ter discernimento e entender o projeto de Deus. Deus te abençoe, que você possa, então, aprender com o Tiago a controlar a língua, controlar a fala. Você possa aprender com o Tiago a buscar em Deus a sabedoria por meio, então, de uma submissão e colocar-se na sua posição de servo de Deus. Deus te abençoe. Até a próxima aula. Permite, meu Deus.